Querida família Lima, quero dizer que é um prazer estar me dirigindo a vocês. Da parte da minha mãe, infelizmente, só tem a tia Dina agora, né? E com certeza sentimos grandes saudades da Maria, do Beca, da Irene, da Hilda, do Zeca, do tio Zeca. Também sentimos saudade da tia Rosa, né? Tantos queridos que nos deixaram, né? Realmente nós sentimos falta. Mas estamos só nós agora, né? Nós, os primos e os sobrinhos. E é muito bom ter essa mídia, porque essa mídia, ela une um pouco a gente, né? Eu estou muito feliz porque eu estou observando que alguns de nossos parentes se interessaram por Deus. Eu vejo várias expressões de fé em Deus aqui na mídia. Isso é muito bom. É maravilhoso. Eu queria compartilhar com vocês um pouco também da minha crença a Deus, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa minha partilha, da crença que eu tenho também a Deus. Por que eu resolvi também buscar Deus? Por que eu resolvi ler a Bíblia? Bem, é o seguinte, eu sempre quis saber por que eu estou aqui nesse planeta. Para onde é que eu vou? Né? O que me reserva o futuro? Então, essas perguntas, elas realmente me fizeram com que eu procurasse alguma resposta em algum canto. E o canto que eu encontrei, respostas satisfatórias, razoáveis e bastante lógicas até, foi na Bíblia, no estudo da Bíblia. Tá? Na ciência, a gente procura informações por que o homem existe aqui nesse planeta. As respostas são contraditórias até. Não dá para a gente acreditar. Por exemplo, a ciência fala que o homem veio de uma matéria inanimada, abiótica, que eles chamam, e foi evoluindo e chegou aqui no homem. Mas se nós acreditarmos nisso, embora a gente respeita quem acredita, né? Nós vamos observar que a gente não tem futuro. Não tem futuro. Porque esse ciclo de vida do homem é muito, muito triste, não é verdade? Por isso que nós já perdemos nossos parentes, nossos queridos, tio, mãe, pai, e daqui a pouco nós também vamos. E aí, para onde é que nós vamos? Qual o futuro? Então, eu encontrei na Bíblia respostas satisfatórias para essas perguntas. Por exemplo, eu aprendi na Bíblia que nós fomos criados por um Deus maravilhoso. Eu vou até ler para vocês essa passagem na Bíblia. Aqui em Gênesis, capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26, nós lemos assim, ó. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que eles tenham o domínio sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo animal rasteiro que se move sobre a terra. E aí o 27 ainda diz assim: e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança aqui, que diz aqui o versículo 6, não é física, porque Deus é espírito. Então, nós não podemos ser semelhantes fisicamente a Deus, que Ele é espírito. Então, essa semelhança aqui se refere às qualidades de Deus. Eu não vou citar os versículos que a gente encontra na Bíblia, mostrando as qualidades de amor. Vamos citar só um texto, 1 João 4,8. Vamos mostrar aqui uma dessas qualidades.
1 João 4,8, vou mostrar para vocês uma das qualidades que nós somos semelhantes a Deus. 1 João 4,8 diz assim, ó. 1 João 4,8 diz uma das qualidades que nós somos semelhantes a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, essa semelhança é nas qualidades de Deus que nós temos, que Ele nos dotou também com essas qualidades. As qualidades de Deus são 4 que se destaca: amor, justiça, sabedoria e poder. Essas 4 qualidades são as qualidades básicas de Deus. E nós somos semelhantes a Deus nessas qualidades. Quando Deus criou os animais, o cavalo, a onça, etc., Ele não colocou essas qualidades nesses animais. Ele colocou qualidades instintivas que ajudassem ele a sobreviver. Mas o homem é especial. O homem, Deus dotou eles com as qualidades que ele tem. Isso é maravilhoso. Por isso que nós nos amamos e assim por diante. Então, se nós analisarmos a criação, como a criação foi feita, como Deus criou a terra, os animais, a vegetação, nós observamos que está de acordo com a ciência. Está de acordo com a ciência. Tá? Enquanto que na ciência nós vemos muitas contradições com respeito a como o homem veio habitar o planeta Terra. Mas a Bíblia não, ela mostra. Bem, então, como nós observamos, se esse Deus nos criou, e eu queria destacar ainda mais um ponto aqui na sequência do texto que eu estava lendo, aqui de Gênesis 1, nós lemos aqui o 27, e vamos ler o 28, que faltou eu ler, onde Deus ele deu uma incumbência para o homem. Ou seja, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele deu uma incumbência maravilhosa. Vamos ler. Ele disse assim, ó, Gênesis capítulo 1, versículo 28. Além disso, Deus os abençoou, Deus lhes disse: tenham filhos e tornem-se muitos, e encham e dominem a terra. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras dos céus e sobre toda criatura vivente que se move sobre a terra. Então, observe que Deus, ele teve um propósito. Nós observamos aqui claramente que Deus teve um propósito. Quando ele colocou o homem e a mulher no planeta, ele deu uma ordem para eles se multiplicarem e encherem a terra. Então, claro que o homem, ele vivia num paraíso. Então, ser estendido a terra, quer dizer que esse paraíso seria estendido na terra inteira. E o homem, com certeza, viveria feliz. Veja, o homem foi criado à imagem e semelhança do seu Criador. Isso quer dizer que nós seremos semelhantes em outras coisas também a Deus. Por exemplo, Deus ele não morre. Deus ele não morre, certo? Então o homem foi criado semelhante a Deus também para não morrer. O homem era para viver eternamente. Se Adão tivesse vivo hoje, ele teria, segundo a cronologia da Bíblia, ele teria cerca de 6.000 anos de idade. A terra já estaria cheia, conforme o propósito de Deus, e Adão estaria aqui entre nós, Adão e Eva, conversando com a gente, com uma aparência de uma pessoa de 30 anos. Era assim que era para estar Adão e Eva, sendo o pai e a mãe de toda a família humana. Não teria, ele não adoeceria, de jeito nenhum, nem envelheceria, nem nada. Ser semelhante a Deus também significa isto. Significa ser semelhante na condição de viver. E nós sabemos que Deus dotou o homem com a capacidade de se alimentar para manter a vida dele. Então ele come os alimentos, aqueles iniciais lá que Deus deu no Éden, foi exatamente para eles se alimentarem. Supriu bastante de água, oxigênio, todas as condições ideais para que ele vivesse para sempre aqui nesse planeta. Essa foi o propósito de Deus. Mas a gente observa que isso não se cumpriu, na verdade. Hoje nós observamos o homem morrer, envelhece, não é verdade? Doenças podem nos atacar, como agora nós estamos aí se escondendo
se isolando com medo do coronavírus, não é verdade? Mas mesmo o corona, as outras doenças não pararam, né? A tuberculose, o câncer e inúmeras doenças não pararam de nos atingir também, né? Então, a Terra inteira não está como Deus queria. O homem sofre e o nosso planeta, inclusive, ele está em grande risco de ser destruído. O homem já chegou ao ponto de ter condições de destruir o planeta, com bombas. Aos poucos ele já está destruindo, não é verdade? Pela poluição, a água está sendo poluída, a água está ficando escassa. O oxigênio que Deus deixou para nós respirar e manter a nossa vida respirando, está ficando poluído. Então a nossa vida está ficando incerta cada vez mais da maneira como os humanos estão administrando o nosso planeta. Alimentos poluídos, cheios de agrotóxicos e assim por diante. Mas aí talvez nos perguntemos, e aí? O que houve? Por que nós estamos nessa situação? Bem, eu gostaria de mencionar para vocês o que foi que houve, tá? Vou mencionar o que foi que houve. Vamos dar uma lida aqui em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Como eu mencionei ainda há pouco, Deus, ele dotou o homem para que a vida dele fosse mantida, ele dotou o homem com a necessidade de se alimentar, de alimento físico. Então ele tinha que comer o que era provido pelas árvores, do lado do jardim, frutas, legumes, verduras e assim por diante. Não tinha sido liberado o animal ainda para comer. Então o homem tinha que comer dos vegetais, frutas, etc. E beber água, que tinha abundância. Bem como também respirar o ar e assim por diante. E ter um bom relacionamento com o seu Criador, claro. Porque nós fomos criados para adorar a Deus. A Bíblia, em várias Bíblias, elas mencionam o nome desse Deus. Jeová em algumas traduções, outras traduções usam Yahvé, Javé, e outras traduções usam só um termo Senhor para o nome de Deus. Aí é conforme o tradutor, ele quer traduzir o nome de Deus. Ou ele traduz pelo nome, ou apenas um título. Mas, nós observamos que ele deixou essa condição para o homem sobreviver. Mas aí, nós vamos ler aqui no versículo 16 e 17, que ele fez uma restrição, ou ele criou uma lei para um desses alimentos. Vamos observar? Olha só, Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Nós lemos assim, ó. Jeová Deus deu também esta ordem ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer à vontade. Então ele liberou todos vegetais, frutas, para o homem comer à vontade. Mas observe o vídeo 17, que Deus fez uma restrição. Ele disse assim, ó: mas quanto à árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, não coma dela, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então Deus, ele restringiu um alimento, uma árvore com fruto, que o homem não poderia nem tocar. Aqui menciona, né? Aqui diz: quanto à árvore do conhecimento do que é bom, do que é mal, não coma dela, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então Deus fez uma restrição para o homem. Aquela árvore estava simbolizando, em outras palavras, o direito de Deus decidir o que é bom e o que é mal para o homem. Por isso que era a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal. Tá? Isso que significa essa árvore. Mas veja bem que se ele desobedecesse, o homem morreria, né? Ele disse: no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então era uma certeza, a punição pela desobediência dessa lei de Deus seria a morte. Aí, se a gente pensar um pouquinho, é fácil de entender esse texto. Eu falei ainda há pouco que o homem foi criado por Deus para viver para sempre, não foi? Ele foi criado semelhante a Deus também nessa condição de viver para sempre. Observe que essa afirmação que eu fiz ainda há pouco, esse texto está confirmando o que eu falei.
Observaram? Aqui diz que o homem só morreria se ele desobedecesse essa lei, certo? Se o homem obedecesse essa lei, ele não ia morrer, correto? Vocês estão tendo alguma dificuldade de entender esse texto? Eu acredito que não, é muito fácil, não é? Gênesis 2,17. Então o homem só morreria se ele desobedecesse essa lei. Se ele não tiver desobedecido, é conforme eu falei ainda há pouco. Adão estaria hoje entre nós com quase 6.000 anos de idade. Ele e a esposa dele, e jovem ainda, com aspecto de uns 30 anos. Gente, dá para a gente pensar um pouquinho. Deus, ele é muito maravilhoso. Imagine se ele ia criar o homem, colocando as qualidades que Deus tem nele, para o homem ter essa sorte na vida. Nascer tão lindo, cresce, chega aos 30 anos, é uma lindeza de homem e mulher, não é verdade? Mas depois começa a envelhecer, ficar feio, quebrando os ossos. Você acha que Deus iria querer lá dos céus ver o ser que ele criou, a sua imagem e semelhança, ter essa sorte na vida? Pense um pouquinho, realmente não dá para acreditar nisso, não é verdade? Então, realmente, Deus nos criou para viver para sempre. Mas nós sabemos a história, vocês que leem a Bíblia, inclusive estão de parabéns por acreditar em Deus. Vocês sabem da história, eu vou só dar um pequeno chutezinho aí, vocês vão saber o resto. Vocês sabem, conforme aqui diz em Gênesis capítulo 6, aqui mostra o início do problema, o início de todo o problema da humanidade. Está aqui no versículo 6. Ou seja, uma criatura lá do nível celestial, um anjo, quis ser adorado, quis que aquele casal e os descendentes desse adorassem ele. E aí falou que Deus tinha mentido para Adão e Eva. Né? Observe só a pergunta que ele fez para Eva. Eu vou ler para vocês. Gênesis capítulo 6. Aliás, não, desculpa. É Gênesis capítulo 3, tá? Se eu falei 6, foi um lapso. É Gênesis capítulo 3. Olha só, o texto diz assim, ó. A serpente era o mais cauteloso de todos os animais selvagens que Jeová Deus havia feito. Assim ela disse à mulher, foi isso mesmo que Deus disse, que vocês não devem comer de toda a árvore do jardim? Então ela perguntou para Eva, foi mesmo isso que Deus disse, que vocês não podem comer de toda a árvore? Aí a mulher, como já tinha recebido a instrução, a lei que o seu marido passou para ela, porque Adão foi criado primeiro, e a ordem foi dada primeiro para Adão. Aí você sabe que a mulher foi feita da costela do homem, não é isso? Então, quando a mulher foi criada, então Adão passou essa lei para a mulher. E ela sabia, correto, ela sabia tão bem que ela repetiu na íntegra a lei, percebem? Então a mulher disse à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas sobre o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não coma dele, não, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Então observem que a mulher repetiu a lei corretamente, ela sabia da lei também, ela sabia que não podia comer aquele fruto daquela árvore. A Bíblia não fala o nome do fruto, tá? Aí observem que essa criatura, logo em seguida, no versículo 4 e 5, começa a dizer que Deus estava mentindo, que Deus era mentiroso, que Deus era egoísta. Observem. Então a serpente disse à mulher, vocês certamente não morrerão, pois Deus sabe que no mesmo dia em que comerem dele, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, sabendo o que é mal, o que é bom e o que é mal. Então veja que o versículo 4 diz que eles não morreriam, né? Não morreriam. Olha só, chamando Deus de mentiroso. Na realidade, essa criatura sabia sim que se ele desobedecesse, ele ia morrer. Aí o restante do versículo, nós sabemos da história. Eles comem da fruta, desobedecem a Deus, e Deus então faz o julgamento condenatório. Eu vou ler para vocês o julgamento condenatório sobre Adão apenas, mas ele expressa o julgamento sobre a serpente, sobre a mulher e sobre Adão.
cada um pega a sua sentença. Eu vou ler apenas o 19 aqui, do 3, a sentença que ele deu para Adão. Eu vou ler do 17, para ficar bem completo, tá? Eu vou ler o 17, 18 e 19, a sentença que Deus deu. Ele, como juiz, ele deu a sentença para Adão. Ele disse assim, ó. E Adão, ele disse: visto que você escutou a voz da sua esposa e comeu da árvore, a respeito da qual lhe dei a ordem, não coma dela. Maldito é o solo por sua causa. Em dor você comerá dos produtos dele todos os dias da sua vida. Ele produzirá para você espinhos e abrolhos, e você terá de comer a vegetação do campo. No suor do seu rosto comerá pão, até que você volte ao solo, pois dele foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então está aí a sentença. Deus disse que Adão ia morrer. Mas você sabe quantos anos Adão ainda viveu até morrer? Está curioso para saber a quantidade de dias que ele viveu? Vamos ler aqui, Gênesis capítulo 5, vamos ler o 3, 4 e 5. Vamos ver como foi o final da vida de Adão. Tá? Por isso que ele não está entre nós. Ele realmente morreu. Morreu, ficou velho e morreu. Tá? O versículo 3 diz assim, ó. Adão viveu 130 anos e então se tornou pai de um filho, a sua semelhança e a sua imagem. Ele deu o nome de Sete. Depois de se tornar pai de Sete, Adão viveu 800 anos e ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias da vida de Adão somaram 930 anos e então morreu. Pronto, então Adão viveu 930 anos e morreu. Agora, a gente tem uma pergunta que é importante que nós façamos. Deus, ele tinha um propósito. Criou o homem e a mulher para habitar a terra inteira e viver eternamente sem doença. Esse era o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus. Agora perguntemos, e aí, será que essa rebelião que houve de Satanás, Adão e Eva, acabou com esses planos de Deus? Será que nunca Deus vai ter o privilégio até, vamos dizer assim, de ver esse planeta todo cheio de pessoas mansas, humildes, adorando Ele para sempre, vivendo felizes, sem adoecer, sem envelhecer, sem melhor? Será que Deus vai ter ainda o privilégio de ver diante dele, não um homem com essa sorte, envelhecendo, morrendo? Será que ele vai ter ainda esse planeta dele da maneira que ele queria, habitado por pessoas felizes, vivendo para sempre, e ele tendo prazer em ver esse povo sempre feliz, vivendo e nunca envelhecendo mais, nunca morrendo? Será que essa rebelião acabou com os planos de Deus? Não vai mais ter isso? Olha que essas perguntas são para se pensar, não é verdade? Será que Deus é fraco? Será que esse anjo e Adão e Eva são mais fortes do que Deus? Acabou com o plano de Deus? É de se pensar, não é verdade? Eu vou dar uma pista para vocês. Realmente Deus não mudou. O propósito dele continua. A ideia dele de ter esse planeta habitado por pessoas felizes, vivendo para sempre, continua. Vamos ver um texto que nos dá essa confiança, tá? Aqui em Isaías, capítulo 50, aqui em Isaías, capítulo 55, Isaías 55, 10 e 11, vamos ler aqui? Isaías 55, 10 e 11. Nós lemos o seguinte, olha. 55, 10 e 11. Pois, assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para lá sem antes saturar a terra e fazê-la produzir e brotar, dando semente aos que semeiam e pão aos que comem, Deus está fazendo aqui uma ilustração, aqui uma comparação a chuva quando cai na terra, ela cumpre o seu propósito.
ela rega a terra, satura e produz os alimentos. Né? Agora Deus está fazendo uma comparação com a palavra que sai da boca dele. Vamos ver como é a palavra que sai da boca de Deus. O 11 diz assim, ó: assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará a mim sem resultados, mas certamente realizará o que for do meu agrado, e sem falta cumprirá o objetivo para o qual a enviei. Então esse texto nos garante que aquilo que Deus se propôs no início vai se cumprir, vai ainda se cumprir. Ele tem muito poder para fazer isso. E vou deixar uma pista para vocês da primeira profecia que tem na Bíblia, onde Deus, ainda no capítulo 3 ainda, no clima ainda da rebelião, Deus ele já citou uma profecia que ele mencionou essa profecia, como ele vai resolver esse problema dessa rebelião e ainda ter pessoas felizes vivendo para sempre aqui nesse planeta. Olha a profecia, Gênesis 3,15. Vamos ler. Gênesis 3,15 diz assim, ó: e porém inimizade entre você e a mulher, e entre o seu descendente e o descendente dela. E te esmagará a sua cabeça e você ferirá o calcanhar. Eu sei que esse texto aqui, essa profecia, é difícil de entender. Talvez alguns de vocês não vão entender. Mas esse texto aqui é uma profecia de como Deus ele vai resolver o problema. Ele disse aqui que iria haver inimizade entre a mulher e a serpente. Nós precisamos entender, para entender o restante da Bíblia, como é que isso vai acontecer. Nós precisamos entender quem é essa serpente, quem é essa mulher. E quando aqui a profecia diz que o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. E diz também que o descendente da serpente vai apenas ferir o calcanhar da mulher. É profundo isso aqui. Isso aqui é a base do estudo da Bíblia, tá? Para você entender o restante da Bíblia, o que está relacionado com o propósito de Deus, o que é ter fé, o que significa salvação, você tem que se enraizar nesse texto. Porque esse texto aqui, ele é explicado em todos os capítulos da Bíblia seguinte, até Revelação. Tá certo? Então, queridos familiares, eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês do porquê que eu comecei a estudar a Bíblia. E eu lancei aqui muitas interrogações nesse final aqui. É fundamental para a minha salvação e para mim agradar a Deus eu entender essa profecia, tá? Está muito relacionado com a fé. Então, eu vou encerrando por aqui. Quero agradecer a quem viu esse vídeo até o final, tá? Ele foi feito de uma maneira amorosa, que eu só quero mesmo ajudar vocês a entender mais a Bíblia. O meu objetivo é esse. Então, se alguém quiser uma ajuda para entender mais a Bíblia, além do que vocês já sabem, quiser aprender um pouco mais, pode me falar no particular, tá bom? Que eu terei prazer em ajudar vocês a entender mais a Bíblia. Mas parabéns para aquele que estuda, que lê a Bíblia. Eu, inclusive, incentivo a cada um dos meus parentes que leiam a Bíblia. Tá? A Bíblia é o livro mais importante que nós temos na face da Terra. Tá? Ele é a palavra de Deus. Ele é o único livro que não tem pensamento humano. Não tem pensamento humano. Por isso que eu aprecio demais a Bíblia. As ideias que estão na Bíblia, o que está escrito ali, não é de homens, não foi homens que inspirou aquele escrito, aquela história. A Bíblia, ela contém um relato de cerca de 1.600 anos, 1.600 anos de história da humanidade, dirigida e produzida e orientada pelo Criador, Deus, que é Jeová, ou Javé, ou Yavé. Ele coordenou todo o escrito da Bíblia para o nosso proveito. E para finalizar, eu vou ler apenas, para confirmar
isso que eu estou falando para vocês, como realmente a Bíblia ela é importante para nós e é um presente de Deus para nós. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, eu vou repetir. 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17, aqui o Criador diz como a Bíblia pode ser útil para nós. Para me finalizar, diz assim, ó. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar a injustiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente competente, completamente equipado para toda boa obra. Então a Bíblia nos orienta, nos instrui, nos repreende, nos corrige, tudo está aqui. Um Pai amoroso realmente quer fazer isso para nós. Então, obrigado para quem assistiu até o final do vídeo e outra hora a gente volta a conversar. Foi um prazer, obrigado, um abraço para todos.